Olá, fada confeiteira do meu Brasil! Você está assistindo a primeira aula do Esquenta para nossa Masterclass, que vai começar dia 25/5. Mas antes eu quero aqui me apresentar, porque se você estiver chegando agora, você vai saber que eu me chamo Ju Gomes e ensino mulheres a bombarem no delivery através das fatias de bolo dentro da cozinha de casa. Então hoje você vai saber de uma vez por todas que massa ideal você começar a fazer suas fatias, tá bom? Então vamos lá, que hoje eu vou explicar para vocês que tipo de massa vocês vão usar, tá? E por que que isso é importante você saber? Porque quando você sabe que tipo de massa você está trabalhando, você se sente mais confiante para poder vender esse produto para o seu cliente e também você tem mais uma confiança em você como profissional, tá? Primeiro eu quero saber de vocês que estão entrando, se vocês estão me escutando, tá? Porque eu estou usando o microfone, então eu quero saber se está tudo ok aí, se vocês estão me escutando para poder continuar. Boa noite, tá? Para quem tá aqui ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me assistindo agora no gravado, porque essa live está gravada. E aí, gente, vocês estão me escutando? Ok, estão me escutando. Então vamos lá. Vou tirar aqui os comentários, tá? Só para eu poder não me dispersar, porque senão eu fico me dispersando com os comentários. E depois eu vou abrir de novo para vocês poderem tirar dúvidas. Então vamos lá. O tema de hoje, ele é super importante, porque para você poder ter mais confiança, você precisa conhecer desde do princípio de tudo, que é a massa do bolo. Para aquele produto, os seus resultados ficam muito melhores e você fica muito mais satisfeita e feliz com o que você está apresentando ali para o seu cliente, tá bom? Sem isso, não estou nem falando de estética, eu estou falando também de sabor, de experiência. Porque o que mais os clientes estão buscando hoje em dia é experiência, não é mais o produto. A gente não vende o produto, a gente vende a experiência. O que é comer uma fatia de bolo, né? Cara, uma fatia de bolo não é simplesmente um bolo que você cortou e você comeu. Ali tem memórias, ali tem experiências, né? Seja memória afetiva, seja um sabor que ele não come há muito tempo ali, ele vai ter oportunidade de comer. Ou uma pessoa que tá na TPM, ela precisa de ajuda e você vai ajudar com uma fatia do bolo. Então ela precisa ser perfeita, desde o sabor até a estética, porque a gente sabe que os clientes também compram por causa da estética, né? Eles compram com os olhos. Então ela tem que ser boa de vários jeitos. E aqui eu vou explicar para você algumas das massas que existem e que podem também ser aplicadas, tá? Mas no final eu vou falar qual a que eu uso e a que eu indico. Para todas as pessoas que queiram se profissionalizar em bolos ou fatias de bolo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, uma artezinha que eu fiz, que é para ajudar vocês. Então vamos lá. Primeira massa que é mais conhecida, tá? É a manteigada. A massa amanteigada, a principal fonte de gordura dela é manteiga. Então, assim, se você tem a sua receita aí na sua casa e você... Que massa é essa que eu uso, gente? Eu nem sei que tipo de massa. Porque se eu quiser ser mais complexa, eu vou falar que existe métodos de preparo para cada tipo de massa, cada tipo de ingrediente. Então, assim, hoje eu não quero ser complexa. Eu quero ser bem simples e bem direta com vocês. Então, eu peguei 3 tipos de massa que a gente mais usa, tá? Que a gente mais vê receitas na internet, que a gente mais traz, né, dos caderninhos das nossas mães, vós, pra gente poder trazer essa aplicabilidade nas fatias. Então, a massa amanteigada, ela é uma massa à base de gordura. Então, se você tem uma receita aí que a fonte dela de gordura é manteiga, saiba que a sua massa se chama amanteigada. E ela é uma massa muito gostosa. Por quê? Porque 80% da manteiga é gordura. E quanto mais gordura tem na nossa preparação, mais saboroso fica, mais cremoso, mais aveludado. Então ela é uma massa muito boa mesmo, tá? Eu já trabalhei com massa amanteigada durante muitos anos. Eu fazia bolos decorados, para quem não sabe. Então, ela é muito boa. E ela tem muitas vantagens e desvantagens também. E eu botei aqui algumas para vocês. Primeiro, o ponto positivo é que o sabor é diferenciado. É muito gostoso um bolo de massa de manteiga. Ela é bem estruturada, então se você pensa em trabalhar com bolos, ela é ótima. Ela aguenta recheios pesados e coberturas também, como chantilly, como ganache, tá?
e ela aguenta ficar bem fora da geladeira sem perder a estrutura. Então, se você deixa um bolo lá seu de fatias pronto, ela vai ficar ali. Ela não vai, na temperatura ambiente, né? Ela não vai começar a rachar, a ficar com barriga. Ela vai ficar ali bem estruturada, tá? Agora, qual o ponto negativo? Validade curta, porque a manteiga, como tem muita gordura e a dela é animal, então a validade dela é muito curta, ela dura 3 dias só, e fora da geladeira acho que é até mais rápido, mas dentro ela dura até mais um pouco, mas assim, a validade dela mesmo são 3 dias, perde a umidade muito rápido, ela não absorve com facilidade a calda, então se você também colocar muita calda, ela pode rachar e em geladeira ela endurece. E esse é um ponto bem crucial, tá? Porque na geladeira ela endurece. Então, tudo que você vai trabalhar gelado, ela não é muito indicado, tá? Mas agora eu não vou ainda me posicionar sobre qual é a massa ideal, não. Primeiro eu só vou falar sobre elas para vocês conhecerem, tá bom? Agora vamos pegar outra aqui. Massa de pão de ló. Quem não conhece uma massa de pão de ló, né? Uma massa de pão de ló é uma massa muito fofinha. Se você nunca fez uma massa de pão de ló, ela é uma massa que se faz tortas. Confeitarias usam muito, há muitos anos. Tortas bem molhadinhas, com um recheio leve à base de mousse, que normalmente a gente compra no mercado ou nas confeitarias, e rocamboles. Por quê? Porque essa massa ela é muito leve como uma nuvem e ela só é feita a partir de 3 ingredientes: ovos, açúcar e fermento. Então, originalmente, são só esses 3 ingredientes. A maior base da massa é de ovos. É o ovo que traz essa elasticidade, é o ovo que traz essa maciez também, tá? Então, ela consegue fazer, por exemplo, um bolo muito molhado, né? Tipo, aquele bolo de coco que se chama toalha felpuda. É divinamente perfeito por conta de que ele aguenta aquela carga imensa daquela calda maravilhosa. E quais são os pontos positivos dela? Que ela aguenta muita calda, tá? Porque ela absorve muito bem, ela é como se fosse uma esponja, tá? Ela também não quebra com facilidade. Então, até para quem tá começando a trabalhar, ela é boa. Ela é econômica, ela tem uma ótima validade e ela é muito fofa e elástica. Qual é o ponto negativo, né? Os pontos. Eu botei o ponto negativo. Sabor não agrada a todos, tá? Porque ela tem um sabor diferente. Eu, por exemplo, não curto a pão de ló, tá? Ela não tem estrutura para bolos que fiquem fora da geladeira. Então, se eu quero, vamos vir pro mundo das fatias. Então, se eu quero uma fatia que fique fora da geladeira, né? Um bolo montado, eu não vou conseguir, tá? E ela não aguenta recheios pesados, que são a base de ganache ou brigadeiro. Então, assim, não vai ter tanta aplicabilidade nas fatias. E agora, nós temos a massa à base de óleo, tá? Ela é uma base que, vamos dizer que ela é filha da pão de ló, porque ela tem mais ingredientes que a pão de ló, mas o método de preparo é muito parecido, tá? Começa com açúcar e os ovos batendo, que é aquela aeração que vai fazer a massa crescer e ficar bem fofinha, tá? Só que ela tem, na formulação dela, a principal fonte de gordura, o óleo vegetal, tá? E muita gente tem como posso dizer, preconceito. E eu também vou dizer pra você que eu também tinha, depois de uma história que eu vou te contar, que é a minha de vida, tá? Devido a diversos balanceamentos que você pode fazer com essa massa, você pode ter uma massa super fofa e sem estrutura nenhuma, que é como se fosse um bolo muito fofo para bolo caseiro, que se você botar alguma coisa em cima, ela vai quebrar toda. E você também pode ter bolos decorados e um super fofo e estruturado. Tudo vai depender de como essa massa é formulada, tá? Os pontos positivos dela, vocês viram que eu gosto bem dela, porque ela tem mais pontos positivos do que negativos, né? Ela tem uma validade super alta, porque o óleo é vegetal, então a validade dele já é altíssima, então ele acaba que agrega mais validade nela. Então, para poder vender no delivery, para poder fazer bolos com antecedência, ela é ótima por conta disso, tá? Por o óleo ser líquido, ela também se torna uma massa naturalmente mais úmida, porque esse óleo vai ficar ali, entendeu? E aí, ela também aguenta a calda, não tanto quanto uma pão de ló, mas ela aguenta a calda, ela absorve bem, porque lembra que ela é filha da de pão de ló, né? Então, ela é tipo uma esponjinha também. Ela aguenta recheios pesados de brigadeiro e ganache
e ela se mantém fofa independentemente da temperatura. Então, eu boto na geladeira ou eu deixo em temperatura ambiente e ela continua a mesma coisa. Isso é um ponto muito importante, tá? Que você tem que levar em consideração. E ela é uma massa muito versátil, né? Porque você consegue trabalhar devido a todos esses benefícios com diversos produtos aí no seu cardápio, no delivery ou por encomendas, tá bom? O ponto negativo dela, né? Que nada é perfeito. Precisa ter um agente saborizante. Ao contrário da massa amanteigada, que se eu não botar nada de baunilha, ela fica boa, né? Gostosa, saborosa. Já a massa de óleo, a gente precisa adicionar um agente saborizante. Então, nada que uma essência de baunilha, nada que uma pasta saborizante que não resolva o problema, entendeu? A massa vai pegar o gosto da pasta ou da essência que você colocar e você vai ter sanado esse ponto negativo. Outro é que se o balanceamento não estiver correto, ela vai ficar muito oleosa. Então, assim, você vai pegar na sua mão, ao invés de ela estar úmida, ela vai ficar muito oleosa, tá? É normal a massa ficar molhadinha aqui na mão, né? O óleozinho. Mas muito, ela fica muito, até na boca, entendeu? Aí a pessoa fica com aquele gosto de óleo na boca. E também não é indicado todos os tipos de óleo. Infelizmente, o óleo de soja não é indicado para usar na massa amanteigada. Por quê? Se o óleo tiver um gosto forte, né, um sabor forte ou um aroma forte, vai passar isso para sua massa. Então, o óleo de soja, se você nunca fez essa comparação, você pode fazer. Você pega o óleo de soja, pega o óleo de milho, de girassol e você prova. E depois você cheira. E você vai ver que o óleo de soja é o que mais tem gosto esquisito. Entendeu? Os outros é um gosto, às vezes, de nada. Já o óleo de soja, ele traz um gosto, ele é bem forte por conta da soja. E soja, gente, não é bom. Tipo, já tomaram whey de soja? É horrível. Então, eu não indico, tá? Usar óleo de soja. É o mais barato, mas essa massa, por conter óleo, e o óleo vem mais quantidade do que manteiga, por exemplo, ela acaba sendo mais econômica. Então, assim, não vai ser um valor absurdo o seu bolo, porque você está comprando óleo de R$16, por exemplo, óleo de canola, tá? E agora eu vou falar para você qual é a massa que eu indico para usar, tá? Mas primeiro, o que você precisa para ter um bolo de fatia perfeito, tá? Primeiro, a massa perfeita, que para mim ela precisa ser estruturada, saborosa e úmida, tá? Então eu tenho que juntar todos esses benefícios em uma massa. E a minha indicação é a massa à base de óleo, tá? E eu vou te contar agora a minha história, por que eu prefiro a massa de óleo. Deixa agora eu colocar aqui, depois eu coloco esse outro. Eu trabalhei com bolos decorados de pasta americana por muitos anos, tá? Vamos dizer aí desde 2015 até 2020, que foi quando eu comecei a fazer fatias de bolo. Então, eu amava, sempre amei a massa amanteigada, o que eu tinha também de conhecimento, que foi a receita que eu aprendi no curso e eu levei durante todos esses anos essa receita. Eu amava ela. E aí, quando surgiu a pandemia, e eu só trabalhava com bolos, mais nenhum produto, bolos decorados. E aí, quando surgiu a pandemia, eu precisei me reinventar, porque todos os meus contratos de bolos foram cancelados, então eu tive que entrar pro delivery, né? Porque era a única fonte de renda ali que eu via no momento de acontecer. E foi muito bom, porque desde a pandemia o delivery acelerou, né, a crescente dele. Então hoje a gente consegue, né, vender melhor no delivery, muito melhor. Inclusive hoje eu vendo no delivery, não faço mais encomendas exclusivamente de bolo. E aí eu comecei a pensar, gente, o que eu vou vender no delivery? Aí comecei com cookie americano, brownie e tal. Mas o meu ponto forte era bolo, sempre foi, minha paixão sempre foi bolo. Então eu precisava trazer os bolos pro delivery. Eu falava, gente, como é que eu vou trazer o bolo pro delivery? Eu quero ser referência na minha cidade em bolos. Então eu pensei nas fatias de bolo. E na época começou também o movimento de fatias. Na época era aquela triangular, depois passou para retangular, que é a que eu uso. E eu falei, cara, é isso, eu vou fazer fatias de bolo para vender no delivery, porque eu quero me tornar referência de bolos aqui na minha cidade. Então, eu fui e peguei a massa que eu sabia, que era a única massa que eu sabia, e comecei a fazer as fatias. Primeiro, a primeira decepção que eu tive foi quando eu fui cortar elas, que ela tava bem dura, porque ela fica dura na geladeira, né? Porque como assim? A manteiga, quando a gente vai tirar da geladeira, você já percebeu que ela é muito dura? Ela faz o mesmo processo
na geladeira. Ela endurece essa massa. Por isso que é uma massa muito boa para se trabalhar com bolo de pasta americano, porque ela encorpa. Em temperatura ambiente, ela volta um pouco a ficar mais macia, vamos dizer, mas ela não volta mais para aquela maciez que ela tinha assim que a gente tira do forno e come. Maravilhosa, entendeu? Então a tendência dela é ficar estruturada mesmo. Então, pra mim, ele já foi um bago. Eu falei, ai meu Deus. E aí tá, fatiei e tal, bababá. Comi. Como já tinha muito tempo fora da geladeira ali, aquelas fatias, quando eu comi até que ficou legal. Mas aí eu botei na geladeira de volta para poder vender. Aí nisso, eu fui depois perguntar os feedbacks dos meus clientes. Ele, Ju, eu gostei, mas a massa tava um pouco pesada e tal. Eu falei, pesada? Minha massa não é pesada? Aí eu falei, putz, é porque chega gelado para esse cliente. Então, ele, né, come gelado e blá, blá, blá. Eu falei, caraca, tá bom, beleza. Então, eu vou começar a botar ela fora da geladeira. Aí eu fui e comecei a botar ela fora da geladeira. Só que o que aconteceu, gente? Depois eu quis começar a trabalhar com outros bolos, né? Porque eu queria ser referência na minha cidade em bolos, né? Então eu queria bombar no delivery. Então eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer bolo gelado. Só que só tinha aquela receita de massa amanteigada. E aí fui e fiz o quê? Comecei a fazer bolo gelado com massa amanteigada, mas quando chegava no cliente, estava muito gelado, não estava legal a experiência. Então eu comecei a ver que a massa amanteigada, para mim, ela não era eficiente, porque eu não conseguia trabalhar com mix dentro da minha confeitaria. Então eu falei, opa, precisamos ver uma outra massa. Só que eu tinha preconceito com massa de óleo. Então, quando o Bruno me apresentou a massa de óleo, eu falei assim, Bruno, não vou querer a massa à base de óleo, porque ela tem óleo. Aí ele, cara, eu vou formular aqui uma receita pra gente, porque ele começou a estudar sobre massa, porque a gente ficou muito incomodado mesmo. Porque o que acontece? Eu poderia vender outras massas, né? Só que a gente tinha que ter uma responsabilidade muito grande, é o que eu falei pra vocês. Conhecer a massa, né? Pra eu poder ter autonomia e me sentir uma profissional ali. E eu não tinha isso. Então a gente começou a estudar, Bruno começou a estudar. E aí a gente viu, ó, tem a pão de ló e tem a massa à base de óleo. Aí a pão de ló eu testei, não gostei do sabor. Ela é muito fofa, então acaba que o resultado da fatia não fica tão legal, né? Não fica tão bonito, tão apresentável. E eu queria que as pessoas comessem a minha fatia com os olhos. Então ele foi e me convenceu, olha, eu vou fazer aqui uma massa à base de óleo pra gente e você testa. E eu, tudo bem. Testei. Aí eu fui resistente, falei assim, ai, não sei, eu prefiro a minha massa de baunilha, né, de manteiga. Aí ele, não, mas vamos fazer a fatia pra ver. Fiz e vendi. Aí perguntei pros clientes e todos eles amaram a massa. Eu falei, então vai ser essa, a gente vai fazer essa pra massa de fatias. E comecei a vender. E as pessoas falavam, Juliana, eu amei tanto a sua massa de fatias que eu quero um bolo decorado igual. Aí foi aí que eu tomei outro baque, que eu falei, putz, o outro bolo é um sabor diferente. Vai dar ruim, porque ela não vai ter a mesma experiência que ela tem quando come a fatia. E aí eu lutei de novo pra poder falar, cara, será que essa massa ela funciona também pra bolo decorado? E aí foi mais uma gama de testes. Comecei a testar com bolos e andares dos meus próprios clientes. E da minha casa também, né? Testando. E eu vi que a massa que o Bruno formulou estava perfeita, tanto para bolos em fatias, quanto para bolos decorados. E aí foi só sucesso, porque agora o meu delivery ele é todo feito com uma massa só. Porque uma massa versátil, ela otimiza a sua produção. Então, por isso que é importante você conhecer a massa que você está usando. A massa que você está usando, ela é versátil? Ela vai te ajudar na sua produção? Porque aqui eu tô falando de fatias, mas eu tô te enxergando como uma confeiteira. Então, ou aspirante a confeiteira, né? Então, eu sei que você quer ter uma produção otimizada. Eu sei que você quer ter satisfação 100% dos seus clientes. Então, por que não pensar em uma massa que vá ajustar tudo para você, que você vai poder trabalhar com tudo. E o cliente, ele vai ter a experiência, né, o agrado dali que ele vai comer em todos os seus produtos, tá? O que eu quero falar para vocês é que a massa do bolo é a identidade da sua empresa. Então você precisa pensar com muito carinho qual massa você vai usar, tá bom? E eu vou falar uma outra história minha, tá? Que é uma história do meu começo mesmo, tá? Quando eu comecei a fazer o bolo, eu fiz o meu curso de bolos decorados, eu aprendi a fazer essa massa amanteigada. Só que no curso era uma massa de chocolate. E aí o professor me disponibilizou a massa de baunilha amanteigada também. Eu nunca tinha feito. E o método dela era diferente da de chocolate, não sei porquê, mas era diferente. E aí eu fui sem conhecer
bati a farinha na batedeira. E não pode isso, né? A gente estudando mais sobre isso, a gente vê que desenvolve o glúten e a massa fica mais dura e resistente. Eu bati, mas não foi muito, né? Mas eu achei que tava legal e a massa ficou horrível, ficou muito dura, ficou pesada, mas mesmo assim eu tinha que entregar o bolo no outro dia, não tinha dinheiro para fazer outro bolo. E eu falei, cara, vou enviar isso pro cliente, seja o que Deus quiser. E aí, o que aconteceu? Ela é minha cliente até hoje, tá? Só pra dizer que a história não foi tão triste assim, ela teve um final feliz. E ela foi resistente. Por quê? Porque ela comeu, com certeza ela não gostou, porque não tava legal. Aí, no outro mês, ela encomendou o bolo pro marido dela e falou assim, com uma observação: Ju, você tem como só mudar a massa e fazer uma de pão de ló? Eu nem sabia que era massa de pão de ló, mas eu falei que ia fazer, porque eu queria a venda e eu queria agradar essa cliente. E eu falei, pô, ela não gostou da minha massa mesmo. Só que pra você ver que não é a massa, é só um método que eu não soube aplicar direito aqui na minha produção. Então, eu falei, vou fazer. Aí pesquisei na internet, massa de pão de ló. Fiz. Vocês acreditam que a minha massa de pão de ló ficou dura também? E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não dou pra fazer bolo nessa vida. Porque até uma massa de pão de ló, que falam que é fofa como nuvem, eu deixei ela endurecer, né? Ficou pesada. E aí enviei mesmo assim, né? Falei, gente, vou enviar, porque vai que é isso mesmo, eu tô achando que é outra coisa. Enviei. Aí, passou um tempo, eu falei, agora ela desistiu de vez, jogou a toalha. Só que aí, passou um tempo, nesse tempo eu fui me profissionalizando, eu fui, né, desenvolvendo a massa, ela foi e me encomendou outro bolo. E aí, eu já tava fazendo bolos bem gostosos e ela, nossa, minha cliente até hoje. E eu falo, cara, você foi resistente, porque você pegou meu primeiro bolo horrível, depois o meu segundo bolo horrível, e depois você continuou assistindo no erro, mas graças a Deus eu já tinha melhorado. Então, o que eu quero falar com essa história? Que se você tá aí e você ainda não achou a massa perfeita, você já fez bolos, não teve um resultado satisfatório, que é o que você queria, fica calma. É só você estudar um pouco mais sobre o método, conhecer uma receita que você goste e que vai fazer a satisfação 100% dos seus clientes. Porque eu sempre penso nisso, que eu escrevi aqui. Otimização na produção e satisfação com 100% dos meus clientes. Deixa eu tirar aqui, peraí. Entendeu? Porque não adianta eu vender uma massa para uma coisa e outra massa para outra. E depois eu vou fazer um outro tipo de massa. Você precisa ter uma massa só que seja versátil. Então, a massa que eu indico para você fazer as fatias mais perfeitas é a base de óleo, porque ela fica estruturada, ela aguenta recheios pesados e a gente trabalha muito com recheios à base de brigadeiro, né? A gente leva mousse? Leva, mas leva mais recheios à base de brigadeiro. Ela aguenta uma calda a mais do que a massa amanteigada e o corte dela fica perfeito. E quando o cliente vai comer, se tiver gelada, vai estar naquele estilo que ele gosta, uma massa mais estruturada, mais macia, gostosa ao toque. E o que eu quero te dizer é que você pode estar pensando assim, Ju, mas uma massa para todos os meus produtos, o cliente não vai achar que é tudo igual? Pelo contrário, tá? O que eu falei para você antes, que a massa é a identidade da sua empresa. Então você precisa ter sim uma massa que ele vai ter referência e falar assim, cara, aquela massa ali dela é a melhor, menina. Todos os bolos dela que eu como é bom. Por quê? Porque você tem uma massa. Só que o que você tem que pensar? Que você tem que criar experiências diferentes para cada produto que você faça, tá? Então, por exemplo, os meus bolos de fatias têm um tipo de recheio que eu faço, que é a base de brigadeiro ou a mousse, e ali uma textura de recheio. Os meus bolos no pote é um pouco diferente o recheio que eu faço, outros sabores que eu uso da fatia e uma cremosidade a mais. O meu bolo gelado é a mesma massa, só que é um outro tipo de recheio e uma outra consistência. Então você entende que não fica ruim você usar uma massa para todos os seus produtos na sua confeitaria? Então é melhor você focar nas fatias de bolo, na melhor massa que fique boa para suas fatias de bolo, porque o cliente é mais fácil comprar uma fatia de bolo do que um bolo decorado. Então assim, pensa nas fatias de bolo. Vou vender fatias de bolo e aí o cliente comendo essa fatia de bolo do seu delivery ou porque você deu de degustação para ele, cara, quando ele for pensar em alguém para poder vender um bolo para ele, seja caseiro, seja de pote, seja decorado, vai ser você. Então, por isso que fatias de bolo é uma oportunidade para você crescer aí no seu negócio.
Porque você pode começar vendendo fatias, que o valor é bem mais em conta, e depois futuramente vender para ele um bolo caseiro de cenoura, um bolo de aniversário decorado, entendeu? Então assim, é muito mais fácil você fidelizar esse cliente através das fatias. Você fisgar ele, que aí ele vai ficar apaixonado porque ele vai conhecer a sua massa e o seu recheio. Tá bom? Então olha só. Deixa eu abrir aqui os comentários, que eu quero saber o que vocês... Se vocês têm alguma dúvida sobre massa para fatia, ou vocês querem falar alguma coisa sobre a aula, fala pra mim. Enquanto eu vou beber uma água. Inclusive, quero aproveitar aqui e falar pra vocês que quem quiser saber mais sobre como começar o seu negócio de fatias de bolo dentro da sua casa, faça sua pré-inscrição, tá? Porque dia 25 eu vou estar ensinando isso ao vivo pra vocês, tá bom? Cheguei agora o que eu perdi. Bastante coisa, Jeane, mas essa live vai ficar salva e aí você pode assistir ela depois. Ó, a Deza usa massa à base de óleo. Você gosta? Gosta, né? Porque se usa, cara, é muito boa a massa à base de óleo. Você só precisa achar uma que ela vá na proporção certa, para você poder ter uma massa balanceada, para que ela não tenha muito óleo, muito sabor de óleo, e que ela tenha a fofura que você precisa e a estrutura para os seus bolos em fatias ficarem perfeitos. Porque, olha, uma coisa é certa, você vai começar a vender fatia e esses clientes vão te pedir os bolos inteiros das fatias. E quiçá bolos decorados se você fizer, entendeu? Então, assim, essa é a oportunidade que você tem de vender fatias aí na sua casa. Ó, olha aqui que a Janice falou, eu trabalho com fatias com massa de pão de ló, mas não fica bonita no corte, tá vendo? A massa de pão de ló é para um outro tipo específico de produto. Ela funciona para fatia? Pode funcionar, porque no caso você vai cortar em fatias, ela não precisa aguentar peso, você vai botar ela ali numa embalagem e vai enviar pro cliente. Ele vai comer uma massa fofinha? Vai. Ele vai comer uma massa bem molhadinha? Vai. Mas ela não vai ser eficiente para você se ele quiser encomendar o bolo inteiro, que você não vai poder vender para ele o bolo inteiro, entendeu? Se você for reparar, bolos inteiros de pão de ló são recheios leves e que ficam super refrigerados. Eles saem da refrigeração da confeitaria ou da padaria e vão direto para sua casa para você cantar parabéns. Não tem transporte, não tem isso, entendeu? Se tiver muito balanço, daqui até a Barra da Tijuca, aqui daqui do meu país até a Barra da Tijuca é 1 hora e pouca, acabou o bolo. Eu uso a base de manteiga derretida no olho. Fiz hoje e ela murchou. Primeiro que para você se profissionalizar, você não pode mais fazer as coisas no olho, tá bom? Porque você precisa manter um padrão. E esse padrão que eu tô falando, é isso que eu tô falando a live toda, sobre padrão. Você vai ter um padrão de massa, né? Um padrão que esse cliente sabe que ali tudo teu é bom. Tudo que tu fizer à base de bolo é ótimo. Ele sabe que vai comprar, vai gastar o dinheiro dele ali que for, que vai valer a pena. Agora, se você faz as coisas no olho, o que isso vai acarretar? Não vai ter uma padronização. Então, um dia a sua massa vai estar muito gostosa, outro dia ela não vai estar muito gostosa, outro dia ela vai estar muito ruim, ou outro dia você vai perder essa receita. Então, assim, perder receita é horrível, porque você não vende, você tem prejuízo e você engorda, porque você vai comer. Se você for igual a mim, você vai engordar, porque tudo aqui eu como. Então, imagina só, se der um monte de coisa errada, eu vou comer tudo isso de errado que deu. Porque eu não vou jogar fora, só se ficar que não dê pra descer aqui. Que até se dê pra descer com água, eu tomo. Eu como cheio de raiva, mas eu como. Então, você precisa ter essa consciência que, bom, se eu quero vender fatias, se eu quero ser referência em fatias aí na minha cidade, bombar no meu delivery, eu preciso ter essa consciência que eu preciso ser uma profissional. Então, primeira coisa, balança. Você precisa ter uma balança. Isso é um assunto que a gente vai tratar na Masterclass, tá? Os utensílios que você precisa ter, mas que você consegue começar em casa. Você consegue já fazer o seu dinheiro em casa. Ju, você é da onde? Eu sou de Nova Iguaçu. Eu falo país, tá? Porque minha cidade é longe, mas eu sou de Nova Iguaçu. Queria ser da Argentina? Não. Mas eu queria ser de Orlando? Queria morar em Orlando.
Estados Unidos. Mas, gente, não dá, né? Nasci aqui no Brasil e fazer o quê? Vou ter que seguir. Tô nesse dilema. Várias massas para vários produtos. Olha, essa fada aqui que falou, isso é um problema. Por quê? Você tem várias massas para diversos produtos. Então, você nunca tem um padrão ali que aquele cliente vai tirar como referência. Então, por exemplo, ele gostou da sua fatia. Ele vai querer aquele mesmo sabor da sua fatia no bolo. Ele não vai ter. E aí, você também fica doidinha na produção, né? Ah, eu tenho que fazer tantas massas para bolo de pote. Eu tenho que fazer tantas massas para bolo em fatias. Eu tenho que fazer tantas massas para bolo não sei o quê. E aí, você se embanana toda. Se sobrar a massa do bolo de pote, e aí? Já se você tiver uma massa versátil, aí, meu amor, se sobrar, daqui a pouco você sabe que você pode usar no outro produto e fica rodando ali. Entendeu? Você não tem desperdício. E aí vocês perguntaram, né, qual é a massa que eu uso. É a massa que eu indico, a base de óleo. A nossa massa, ela é estruturada, ela é bem fofinha, ela é muito saborosa. A gente já usou essência de baunilha e pasta saborizante de baunilha e o resultado é incrível com todas elas. E aí a gente cria uma variação delas dentro da nossa produção. Então a gente tem de baunilha, de chocolate, que é com cacau, a gente usa cacau, fica um sabor intenso. Tem a massa Devil's Cake, que é uma base de iogurte com café e cacau. Nossa, é maravilhosa essa Devil's Cake. Tem a de Red Velvet também, que ela é sucesso de fatias no nosso delivery. Então, assim, eu consigo pegar todas essas fatias, transformar em um bolo de fatias e vender ele decorado como bolo de fatias ou tortas de vitrine, como falam. E também posso pegar, e se eu trabalhar com bolos decorados, que é como eu faço, também posso trabalhar elas como bolos decorados, porque elas são super estruturadas, entendeu? Eu estou me preparando para delivery, mas estou com muito medo. Não precisa ter medo. A gente tem medo do desconhecido quando a gente não tem o conhecimento. Mas quando a gente tem um conhecimento ou um mentor para ajudar, isso ajuda muito. Queria eu também ter lives assim grátis no Instagram, cursos assim mais acessíveis e com mais variedade, né, de conteúdos que fossem me ajudar de verdade na época que eu comecei. Porque eu comecei na raça mesmo, no raiz, com medo mesmo, entendeu? Então, assim, fica tranquila, não precisa ter medo, não coloca essa pressão em cima, porque tudo também tem seu processo de maturação, mas você precisa de entrar com confiança. E o que te dá confiança é o conhecimento. Só de você estar aqui nessa live, você já ganhou um pontinho aí. Porque hoje você já está entendendo que tipo de massa você pode usar para cada produto, né? Qual é a ideal para as fatias, para suas fatias ficarem perfeitas. Tá bom? Então fica tranquila. A Ju é maravilhosa e inspiradora. Sou fada natalina e posso dizer que valeu cada centavo. Ai, que linda! Eu amo minhas fadas, gente. Pra quem não sabe, eu tenho um exército de fadas, que são as minhas alunas, né? Onde a gente se ajuda, elas compartilham as ideias, as conquistas, as tristezas. É muito bom. Sou apaixonada por elas. No caso de uma massa... no caso de uma mesma massa, é somente adicionar o sabor a ela, tipo chocolate em pó? Depende, porque assim, teoricamente, a gente aprende que para substituir, para você poder virar uma massa de chocolate, é só pegar 90 gramas de farinha e substituir por 50 gramas de chocolate em pó. Só que isso não é verdade. Tá? Por quê? Porque o cacau que está no chocolate, ele rouba a umidade da massa. Então, essa massa de chocolate vai ficar naturalmente mais seca, mais ressecada. E aí, às vezes, você não entende quando você não tem esse entendimento, você não entende por que a sua massa de chocolate dá errado e a sua de baunilha dá certo. E aí, você pode ter uma massa e saborizar ela com certeza, tá? Mas aqui na nossa produção, a gente escolheu desenvolver uma massa para cada sabor. Entendeu? Então, massa de baunilha é um sabor. E aí, dos ingredientes dela, a gente balanceou para fazer a massa de chocolate perfeita. E aí, a de Red Velvet é a mesma coisa. Algumas massas, elas entram com mais coisas. Por exemplo, a Devil's Cake, ela originou da massa de baunilha, mas ela entra iogurte, ela entra café, entendeu? Então, ela vai agregando só coisas. Mas é isso aí, sim. A gente... saboriza, mas tem que fazer esse balanceamento, porque senão você ganha uma coisa e perde na outra. E sempre é na qualidade ou na maciez. Ju, a massa base de óleo serve para todos os produtos? Todos os produtos vendáveis da confeitaria, sim, tá? Agora, por exemplo, um rocambole. O rocambole, eu já fiz um rocambole de massa de óleo.
ele dá pra fazer. Mas a ideal, se você quiser trabalhar com rocamboles, aí você tem que trabalhar com a massa base de pão de ló, se você quiser trabalhar. Mas esse não é o caso, você quer trabalhar com bolos. Então, massa base de óleo serve para todos os tipos de produto que você vai vender no seu delivery, tá? Nossa, comprei um cacau na loja hoje de produtos naturais, odiei. O brigadeiro ficou parecendo que tinha areia, nem usei. Você deve ter comprado cacau natural, tá bom? Tem que sempre comprar o cacau alcalino, tá? A diferença é essa. Ah, a coloreta aqui, maravilhosa. Amo. Ju, uma mesma massa é só adicionar o sabor? Ah, tá, já respondi. Tenho muitas ideias de produtos para vender, mas tenho medo que faça e muitas vezes não vendo. Olha, Monique, isso daí é um assunto para uma live que a gente vai ter, tá? Durante esses dias de aquecimento. Então eu indico que todos vocês que também têm esse medo que a Monique acabou de relatar aqui, que é de ter muitas ideias para poder produzir os produtos, mas não produz porque tem medo de que não vende, tá? Fiquem tranquilas que vai ter uma aula só sobre isso. Ó, já fez um curso de fatias, foi caro e não teve retorno. Agora é a minha última chance. Então, vamos lá. Você precisa não só aplicar a prática, né? Que é o você fazendo as fatias. Você precisa também aplicar a parte do negócio, do empreendedorismo. São coisas que andam lado a lado. É muito importante isso. Então, às vezes não deu certo porque falhou alguma coisa ali de comunicação, divulgação, estratégias. Faltou o curso ou entregar mais, né, esse quesito. E eu penso já que, para mim, o produto é importante, óbvio, muito, mas a parte que está por trás desse produto tem que vir sempre também junto, né, que é a divulgação, que é o marketing que você tem que fazer, você tem que saber fazer seu marketing. Esse negócio de ser blogueirinha tem que acontecer, entendeu? Então, às vezes, só faltou isso, Giane. Não é que, o curso era caro, que seja, o curso pode ser barato ou caro, mas o que vai fazer você extrair o melhor ali é você, tá? Então, assim, eu sei que o curso também pode só ter entregado receitas, e aí, como você, ou por ser iniciante, não ter muito esse conhecimento, você acabou que não conseguiu aproveitar o melhor desse curso que você comprou. Mas eu indico que você fique aqui, porque aqui, tanto no gratuito quanto no meu curso, eu dou várias ideias para você poder vender fatias no delivery e também outros produtos, né? Ju, estou amando te acompanhar e amando ter você como parceira da Colorê. Ah, sempre fui, a gente é amiga há mó tempão. Inclusive, ela desenvolveu a logo desse nosso projeto que eu vou postar pra vocês em breve. Ju, você ensina no curso de fatias massa de óleo? Sim, as minhas massas aqui da minha produção são todas as bases de óleo. Trabalho com bolos, mas tem dias que tá fraco. Por isso quero fazer fatias. Por isso que fatias é uma oportunidade incrível, porque bolos às vezes fica fraco, né? Então, para você poder chamar mais clientes de bolo para você fidelizar ainda mais esses clientes, você vende fatias no delivery e aí eles compram e aí você ganha porque você tá vendendo, né, para ele ali naquele dia, e depois você ganha porque ele ficou tão viciado nas fatias que ele vai te encomendar bolos. Isso é natural, isso aconteceu com centenas de alunas minhas e acontece comigo diariamente. Todo dia praticamente eu faço bolo aqui na minha produção porque vem das fatias. Eu faço desde 2021 fatias de bolo no delivery. Então isso acaba que vai me gerando mais autoridade aqui na minha cidade, como a melhor boleira da cidade. Então as pessoas me têm como referência aqui. E isso é muito legal. E isso tudo eu devo graças à fatia, porque quando deu a pandemia, eu não vendia mais bolo. Meu mundo acabou. Mas as fatias me trouxeram de novo pro meu lugar que Deus falou que ordenou, falou que eu tinha que ser, entendeu? E é isso que eu ensino para minhas alunas. Tô aqui ouvindo e produzindo essa massa maravilhosa de chocolate para os meus bolos vulcãos de amanhã para o delivery. Olha aí, a Delícias da Sua é nossa fada e ela tá usando a massa maravilha, que é a nossa massa do curso, para poder fazer bolos vulcões. Então, assim, imagina só uma massa que você faz fatias e faz bolos vulcões, faz bolos caseiros, faz bolo gelado, bolo de pote. É muito bom isso. Mas quero aproveitar e falar para vocês o que?
que vocês comecem aí agora, na receita de vocês, ver qual é o tipo de massa que eu tô usando. É uma massa manteigada, é uma pão de ló, é uma massa à base de óleo? Você precisa comer com a crítica de um cliente, não é crítica de profissional, do cliente, né? Tá gostosa? E se eu quiser um bolo, eu vou ter esse mesmo resultado no bolo? Essa fatia, ela tá bonita? Ela tá apresentável? O cliente vai comer com os olhos? Então, você precisa começar de hoje, estudar isso, o seu produto, né? E adquirir um mosquito. E adquirir as habilidades necessárias para você poder chegar onde você quer, onde o seu cliente quer que você esteja, para ele poder comprar com você, tá bom? Então é isso. Deixa eu só ver se tem mais aqui alguma dúvida. Olha, então é isso. Vou me embora, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem botar aqui no final da live. Inclusive, eu quero que vocês falem, assim que eu salvar essa live, o que você aprendeu nessa live aqui de hoje, tá? Qual foi o ponto mais importante? O que você gostou de saber? O que foi crucial aí pra você hoje nessa live? Então, assim que eu postar essa live, você vai comentar nela aqui, porque eu quero ler, porque aqui, né, nos comentários é muito rápido, então eu quero saber de verdade, aí agora, você que assistiu a minha live desde o começo, o que você achou dessa live, o que ela te ajudou, o que ela agregou aí na sua vida e na sua produção, porque é isso que eu tô aqui hoje fazendo, eu quero agregar na sua vida. Então coloca pra mim nos comentários que eu quero ler, eu quero responder, eu amo ter essa interação com vocês, tá bom? Então, um beijo. Vou salvar aqui e já quero ver vocês comentando para eu poder já responder, tá bom? Tchau!